Fala, fiel, uma excelente segunda-feira, uma boa semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e a repercussão dessa derrota do Timão para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Estou trazendo um corte aí do Sport TV e ESPN, trazendo essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Com certeza, Bruno. Beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Foi só começar a falar de Corinthians que começou a chover, mas Alberto está aqui com guarda-chuva para me proteger. Foi um jogo ruim, de fato, atuação muito abaixo do Corinthians, né? Depois da partida, o técnico Dorival Júnior, na coletiva de imprensa, falou isso, que a postura na Copa do Brasil será diferente, né? Nos jogos de mata-mata, a gente sabe que ao longo da temporada, né, em disputas de mata-mata, de fato, o Corinthians tem uma postura diferente, mas no jogo de ontem a torcida saiu, digamos assim, arrasada ali do Mineirão, né? A torcida que esteve em peso para acompanhar essa partida, viu o Corinthians levar 3 gols, o 4º gol ainda foi anulado pelo VAR, né? Poderia ter sido ainda pior. Para piorar a situação, o Martínez, com 17 minutos em campo, comete aquela falta, aquela agressão e acaba sendo expulso, então ele é desfalque para o próximo jogo contra o Botafogo na Neoquímica Arena, e a gente vê que esse jogo aí, o Garro estava de volta. Ele tinha cumprido suspensão contra o São Paulo, voltou para essa partida, mas o Dorival não teve o Memphis Depay, que sentiu incômodo, dores no joelho depois do majestoso, e então o departamento médico preferiu poupá-lo, né, para que não vire mais uma lesão na temporada, nesta lista de lesões que o Corinthians vem encarando. Então o recorte da partida de ontem foi ruim, porque se você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não tem mais chances de chegar ao G7. Então só teria chances de uma pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro se Fluminense ou Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil. Só que aí a gente sabe que o Corinthians também está nessa disputa e conseguiria ir direto para a Libertadores vencendo a Copa do Brasil. Mas se olhar para a partida de ontem, é claro que o torcedor corintiano está de fato preocupado e o técnico Dorival Júnior quer, nesse espaço de tempo entre Campeonato Brasileiro e a decisão contra o Cruzeiro, tentar ajeitar o que precisa ser arrumado ali na equipe para que a atuação de ontem lá no Mineirão não se repita, Bruno. Essa conta aí é interessante, a gente pode fazer mesmo. Obrigado, viu, Lili? Olha só os números, então, do Corinthians nessa derrota. Só 4 finalizações, o segundo pior, então, desde a estreia do Dorival. No alvo, o pior desempenho. Gols esperados, o segundo pior. Grandes chances, aí tem o 5º pior. Finalizações no alvo, 7. Aliás, pior também, né? Grandes chances também pior. Saldo de gols, -3. Bom, a gente vai analisar bem o Corinthians, mas a gente pode falar que o Cruzeiro está retomando aquele melhor futebol que ele apresentou na temporada, Breiler? Começando pelo Cruzeiro? Foi um jogo possivelmente o melhor do Cruzeiro no retorno, porque o Cruzeiro baixa de rendimento, tem uma sequência ali de tropeços, de empates, tem discussão, né? Muita reclamação do lado do Cruzeiro de arbitragem. Ontem, mais um lance, né? O gol anulado para mim incorretamente, poderia ter sido 4-0 para o Cruzeiro, mas fora isso, né? Houve uma oscilação do time, é natural, porque o Cruzeiro titular é um time que tem uma identidade muito bem definida e quando joga com esses jogadores, na formação com o Christian aberto pelo lado direito, o Arroio agora tomando o lugar do Wanderson na esquerda e o habitual, né, Caio Jorge e Matheus Pereira mais centralizado, é um time que todo mundo já sabe o que pode entregar. Mas quando há uma oscilação, quando o Matheus Pereira não joga, como não jogou contra o Juventude, há uma perda natural, porque o Cruzeiro ainda precisa encorpar mais em elenco para brigar por título brasileiro. Isso ficou evidente nessa disputa com Flamengo e Palmeiras. Mas ontem foi um jogo muito bom do Cruzeiro e contando também com a maneira como o Corinthians escolheu começar esse jogo. Com 3 zagueiros, perdeu um jogador no meio-campo e é onde o Cruzeiro tem muita força, né? Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira com liberdade. Aí o Corinthians praticamente entregou o mapa da mina, o Cruzeiro se aproveitou disso e voltou a jogar um bom futebol. Mas eu destaco, né, muito também o papel do Matheus Pereira nesse time, porque a gente não pode ficar só no Caio Jorge, é o grande artilheiro de fato, faz uma temporada, são 21 gols no Brasileiro, o cara que também contribui como assistências, né, como no gol do Sinisterra, mas no gol do Arroio,
mas para mim, o grande cara desse time é o Matheus Pereira. Porque o passe que ele dá, né, no lance do primeiro gol, desafogando, sustentando no meio, é um jogador muito diferente, jogador muito especial, que faz com que o Cruzeiro, essa temporada dele, mais uma boa temporada, né? Na temporada passada já tinha jogado bem, faz com que o Cruzeiro se sustentasse, né, nessa posição por tanto tempo, confirmou vaga na Libertadores, a vaga na fase de grupos, isso é algo importante para o Cruzeiro. E o Caio Jorge, né? Se a gente pegar os selecionáveis do Cruzeiro, Caio Jorge, Matheus Pereira, Fabrício Bruno, o cara que merece uma nova chance para mim na seleção é o Matheus Pereira. É o Matheus? Mais que o Caio? Porque o Caio Jorge tem o problema da concorrência. É muita gente boa ali, disputando. E ficou essa discussão, né, na última convocação, né? Sim. Até o Caio não chegou a falar alguma coisa? Ou chegou a família, o staff esperava a convocação. Teve alguma coisa, né, que a gente discutiu se ele não estava... Que ele tinha mais gols no campeonato do que o Vitor Roque, por exemplo, mas a gente falava que o atual... ou então recorte do Vitor Roque era melhor no momento ali da convocação, né? E o Caio Jorge se machuca também na primeira convocação, né? Acaba não sendo tão testado. Aí ele voltou. Exato. Mas pela concorrência, e aí analisando carência de posição, para mim o Matheus Pereira merecia mais uma chance, mais uma oportunidade na seleção. Primeiro, porque não tem ninguém na seleção hoje com a característica dele, de um meia mais articulador e muito dinâmico, né? Que se movimenta bastante. E nada me tira da cabeça que, pensando para a carência dessa posição de articulador, o Matheus Pereira pode contribuir muito mais e estar numa fase bem melhor que a do Paquetá, por exemplo. O Paquetá hoje é um jogador mais físico e que tem a seu favor já ter disputado uma Copa do Mundo. Mas pensando até... E não vejo o Matheus Pereira como titular. Essa formação testada pelo Ancelotti faz todo sentido. Mas para ter como opção de banco, eu vejo que seria um jogador fundamental, né? Pelo que ele entrega, por essa capacidade de articulação que ele tem. E é para o corintiano ficar preocupado ou dá para confiar naquilo que o Dorival falou, que o cenário de uma semifinal da Copa do Brasil é diferente do que o Corinthians... De como o Corinthians se comportou ontem, Jailson? Me cobra depois. Me cobra depois, Tem que ser diferente, né? Tem que ser, Tem que ser diferente. Aí é diferente, quando o Corinthians joga em casa, o ambiente é diferente. É que o jogo de ontem foi um atropelo. E assim, eu paro pra pensar, né? Vendo o jogo... Eu não lembro o primeiro jogo onde é, vocês lembram? No Mineirão. Primeiro jogo, se acontecer isso no Mineirão, já foi, né? Mas então, assim, o que pega acredito que pro torcedor corintiano, por exemplo, o Matheus Bidu, que é uma válvula de escape pelo lado esquerdo, não estava presente, não estava em campo. O Depay, o Memphis, a mesma coisa. Por exemplo, o Guinegão nem tocou na bola ontem. E eu não tô falando que a culpa foi do próprio Guinegão. Assim, o esquema de jogo dos três zagueiros, como o Breiler disse, e o meio-campo, que o Bidon toda hora fica mudando de função, né? Ora o Bidon é volante, ora o Bidon é o terceiro homem do meio-campo. E o meio-campo do Cruzeiro muito físico. Então o Bidon foi facilmente envolvido também ali no meio-campo do Cruzeiro com os dois Lucas, né? O Silva e o Romero. Então, assim, a primeira metade até do primeiro tempo, o Cruzeiro empilhou oportunidades, não estava conseguindo fazer o gol. E aí, logo depois, veio a oportunidade do Caio Jorge, que vale falar, o Caio Jorge no primeiro gol, ele tinha sido derrubado. Porque ele estaria dentro da área. Ele tinha sido derrubado lá no início da jogada no meio-campo, só que ele deu uma reclamada ali de leve, ele continuou, acompanhou a jogada, foi todo desenrolar pelo lado direito e por isso que ele conseguiu pegar aquela bola ali de bate-pronto. Mas assim, o Corinthians vai ter que mudar bastante, porque nem deu pra gente observar, por exemplo, a hora que o Dorival tirou a linha de 3, né, desfez a linha de 3, voltou o Hugo pra lateral esquerda, botou a linha de 4, porque com 2 minutos do segundo tempo, pimba, gol do Cruzeiro de novo. Então nem deu para observar o Corinthians ali com a linha de 4 para tentar justamente igualar a formação do Cruzeiro. Sei que tentou, o Cruzeiro logo fez o 2-0 e depois deu a bola para o Corinthians. Vai lá, fica com a posse da bola, tenta agredir de alguma forma e aí é o jogo que a gente já sabe que o Cruzeiro ama, que é o jogo de transição rápida. Isso. E aí foi o contra-ataque e o terceiro gol. E todas as mexidas do Dorival tentando consertar o meio-campo. Colocou o André, colocou o Carrilho, colocou o Martínez e nada deu certo. Então, esse setor é crucial. Se o Corinthians quiser competir melhor com o Cruzeiro na Copa do Brasil, vai precisar encorpar mais o meio-campo, vai precisar ter mais intensidade. Mas dá pra confiar no Martínez, por exemplo? Pois é. É expulso toda hora, chega atrasado toda hora. Não sei se dá para confiar. E era uma peça importante para o Corinthians. E a formação... Bastante importante. No losango, né, quando joga o Ranieri, Martínez, Carrilho e o Garro,
O Corinthians funcionou muito bem dessa maneira, mas esses caras, o Carrilho voltou em baixa da lesão, não tem conseguido jogar como antes. Martínez, vários problemas de indisciplina. Então também tem o lado do Dorival de repensar esse time e é isso, olhar para o adversário. O Dorival entrou com uma formação que vinha funcionando bem do Corinthians e não necessariamente é ideal para enfrentar o Cruzeiro e a maneira como o Cruzeiro se comporta dentro de casa. Acho que faltou o Corinthians neste jogo, Ronaldão. Não, Dorival falou aí, pode me cobrar. Eu lembrei dele na seleção falando isso. Ai, meu pai do céu. Bom, a verdade é que o Corinthians não foi pro Belo Horizonte, não foi. E aí, quando foi, apareceram duas avenidas. Uma chamada Mateuzinho e a outra chamada Hugo. E eu não sei o que o Dorival tem com o Hugo. Deve ser alguma coisa parentesca, sei lá, não pode ser. Porque ele não tirou o menino do campo. Ele viu que o menino estava com dificuldade com a bola no pé. Ele estava com dificuldade com a bola no pé, com a bola andando, com a bola na mão do Gandula. E ele com dificuldade. Aí ele vai e tira o Angeleri. Que é um cara que não tem pode qualidade. jogar de lateral esquerdo, não é lateral esquerdo? Então, ele é lateral esquerdo, o Angeleri. Agora, uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, que eu não quero... Eu tremia. Já tá de fralda já? Não, eu tremia, porque irmão. ele mudou o time no intervalo. Eu falei, meu Deus do céu, ele nunca fez isso. Você não ficou feliz? Você pediu? Eu não sabia o que eu falei, será que ele ouviu a gente aqui, o jogo aberto? Será que ele ouviu? Será que ele... E eu pedia tanto isso porque ele foi com 3 zagueiros. E os 3 zagueiros sem função nenhuma. Porque o time do Cruzeiro é na velocidade, é o Arroio passando que nem um louco. Ele entortou o Mateuzinho 20 vezes. Aí invertia a bola. Hugo, na marcação. Olha o trotezinho dele. 3-0, ele termina aqui, ó, na cavalgada. Ah, vai para o inferno, nem suou. E o Cássio ontem pegou a roupa dele, o roupeiro veio para jogar, para lavar, né? Vou lavar. O Cássio falou, não precisa. Pode estender aí que eu vou jogar no próximo jogo. Foi isso que o Cássio fez ontem. Não deram um chute no gol. Um chute e uma cabeçada com a orelha do Yuri. Mas eu vi o Cássio comemorando no final. Tem que comemorar 3-0. Agora eu tô com o Dorival. O Martínez, gente, dá que eu tô vendo. E a expulsão? Você vai reclamar da expulsão? Não, não, eu vou reclamar do quê? O cara é burro, né? E ficar calado, né? Eu só posso falar isso. Ó, cara. Ele machucou a mão, ainda que ele colocou a mão, machucou a mão. Então, só o Corinthians. Ficar calado. Não é, não! Ontem foi uma vergonha que vocês foram fazer lá ontem. Uma vergonha que vocês foram. Agora o Caio Jorge, que jogador. Você não ficou preocupado porque é uma prévia para a Copa do Brasil? Eita, já era uma espécie de aquecimento. Eu vou na linha do doutor. Cada jogo é um jogo. O doutor falou que uma partida não se leva para outra. Não, isso aí não leva mesmo, não tem como levar. Agora, duro que nós temos que levar Mateuzinho e o Hugo. E o Félix Torres. Não, isso aí nós estamos vendendo pro Inter. Não. Ainda essa semana. Esse aí tá no Transferban, não dá, ainda tem que resolver aí. Você não pode vender o que você não pagou. Tem outro time do Sul, o Transferban, e de São Paulo também, só pra lembrar. Eu sou só o capitão do Corinthians, eu chego ali no juiz e falo, juizão, por favor, dá esse 4º gol aí, porque senão fica vexatório demais pra gente. Porque aquilo ali, o juiz deu uma falta, é pra ser 4, era taca. Uma cotovelada no rosto. O juiz não deu a falta, quem deu foi o VAR. Então você não tá vendo mais nada. Se você não viu uma cotovelada no rosto do Mateuzinho, e olha que eu não gosto do Mateuzinho. O Corinthians teve a oportunidade de mostrar pro Cruzeiro que tem condições de jogar de igual para igual numa semifinal da Copa do Brasil. Aí com aquela postura, Esquece. A fralda tá com meio quilo. Eu não quero nem falar do goleirinho, esse Felipe Lugo. Não quero nem falar. Tá um bate-toma. Então vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Olha a bola, filho. Vai com a mão firme na bola. 2 passou na mão, velho. Tá Dito subindo. isso, que partida segura, bem controlada, bem executada do Cruzeiro, não é? Então. E agora... Passado no São Paulo. Não, ganhou 3-1, enfim. Depay definindo o jogo. Mas a torcida ficou empolgada e tal. Aí vai lá. O Corinthians tá louco pra entregar Mineirão, o jogo. então uma sapatada, Alvessa. E aí? Vamos lá. E aí que o Corinthians não perdeu do Cruzeiro. O Corinthians foi humilhado pelo Cruzeiro. É muito diferente. Perder um jogo, você perde. É normal, faz parte. Mas o amasso que foi, quando você toma 3, com o VAR tirando o 4º gol, que até agora, de verdade, eu não entendi muito bem. Nem o Mateuzinho reclamou da cotovelada e o VAR achou uma cotovelada. Para mim, não deveria ter sido retirado o pênalti, retirado o gol. Quando você toma 3, com possibilidade de 4... perderam mais uns 2 ou 3 e você amassado 90 que você não consegue pegar na bola é porque tem muita coisa errada, né? Então, o Cruzeiro foi... a supremacia do Cruzeiro foi total. Física, técnica, anímica, tática, tudo.
Tudo que você pensar numa partida de futebol, o Cruzeiro fez por merecer essa goleada. O Corinthians realmente não entrou em campo, entrou de novo no 3-5-2. E aí o Dorival acho que contribui de novo com isso, porque deixar Bidon, Raniel e Garro para marcar 4, 5, 6 jogadores ali do Cruzeiro pelo meio não faz o menor sentido. Quando os caras caíam pelas pontas, os alas do Corinthians também marcavam mal. Então, assim, foi um desastre completo do Corinthians. Eu acho que tem muita coisa para ser repensada para a semifinal. Aí tá o lance do Martínez. Sinceramente, eu não entendo. Eu entendo. Um jogador profissional fazer um negócio desse, assim... Tirone entende também. O Tirone já não gosta dele há muito tempo. Uma cotovelada nas costas. Ele reclamou, achou que foi injusto. Olha lá, tá errado. Só ele é o espertão. Mas ele tava no MMA, né? É inacreditável. Segunda expulsão em 18 dias, fora os 6 dias que ele emendou na data FIFA. Então faz o que quer, ninguém para esse cara. Ele faz o que quer, tá desse nível. Pouca gente lembra, mas é a 4ª expulsão dele no ano, gente. É a 4ª expulsão dele no ano. Pouco, né? Ele tinha sido expulso 2 vezes, uma na final do Paulista, na briga lá, depois do jogo, e antes contra a Ponte. E agora mais 2 no Brasileiro, sendo 2 dessas em menos de 20 dias. Então é algo que precisa ser combatido. Eu acho que os jogadores têm que cobrá-lo também. Mas de maneira geral, a culpa obviamente não é só dele. Ele é a cereja do bolo de uma noite que os jogadores, comissão técnica e diretoria, por que não? Acho que eles envergonharam o torcedor, envergonharam uma torcida que estava de novo no Mineirão em número muito grande, que apoiou o time mesmo com 0-3, estava gritando, escutando para ouvir no estádio, que tinha colocado quase 50 mil pessoas 3 dias antes na arena. E uma vergonha, assim, eles não conseguiram justificar sequer o salário que eles ganham para poder estar em campo e fazer o que eles não fizeram. Então, acho que tem muita coisa para ser tirada desse jogo. Massa falou, quando sair o sorteio, o Corinthians faz a volta na Neoquímica Arena. Uma noite como essa, você não precisa ter volta. Você pode ter volta na Lua, que não vai adiantar nada, porque depois de um 3-0... 90 minutos na Neoquímica é pouco, mano. Mas não com a LDU, mas você tem o Cruzeiro, do time do Leonardo Jardim muito bem montado, com o Caio Jorge com poder e um faro de artilheiro absurdo. Enfim, o Corinthians está nessa situação. Eu só espero que a cobrança seja, sim, por essa busca do 8º lugar. A vaga vai estar aberta, independentemente do que acontecer com o Corinthians na Copa do Brasil. A vaga vai estar aberta, vai dar vaga de Libertadores, tem muito dinheiro envolvido. Qualquer posição no campeonato melhor tem muitos milhões naquela diferença. Lembra aquelas 30% relacionado à posição final do campeonato? Se você ficar em 8º, dá, 10 milhões. Se você ficar em 14º, dá 6 milhões, 5 milhões. Você perde milhões em 2, 3 posições a mais ou a menos. Então, acho que a cobrança tem que ser essa, mas foi patético. Foi um Corinthians que irritou demais o seu torcedor e, acima de tudo, envergonhou o seu torcedor. Perder faz parte, mas ser amassado desse jeito não tem o menor sentido, assim, o menor sentido. Tá aí, então. Estamos vendo de novo aí o lance do Martins. Mas que coisa maluca, né? O cara dá uma cotovelada nas costas. Agora, ô Massa... foi um pouco dessa coisa... A maior dificuldade do Corinthians, desculpa interromper a pergunta, Tirone. Diga. Olha o gol que ele anulou. O ingovernável, né? Eu acho que passa um pouco pelas questões de comando do Corinthians a temporada toda. Sim, né? sim. Os jogadores, alguns mais, outros menos, praticamente se governam eles mesmos. O Memphis manda no Corinthians, só que ele manda pro lado positivo, porque ele faz gol, ele decide, a assistência é boa. Mas também ontem não estava lá, né? Sim. Também é da personalidade dessa comissão técnica saber lidar com essas malemolências. Então, mas só posso fazer um parênteses saber rápido. Lidar tem que tomar cuidado. Eu vou fazer um parênteses sobre isso, que você pode continuar. Entre a habilidade e você perder o negócio, é isso aqui. Eu sei. Num elenco como aquele do Flamengo, aquele do São Paulo, que você não tinha uns jogadores meio, assim, não indisciplinados, mas que se sentiam dono do time, é uma coisa. Fazer isso com o Memphis, com o Martínez, com essa turma, é um pouco diferente, me parece. Mais ou menos, né, Tirone? Vamos lá.
Aí que tá, eu acho que desta forma, não é uma crítica, é só uma constatação. Desta forma ele conseguiu ganhar no São Paulo. Claro, sem dúvida. Eu acho um super mérito. O São Paulo dele é o que tinha mais figuronas. E vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa derrota do Corinthians para a equipe do Cruzeiro deste domingo. Abre aspas, Corinthians é engolido pelo Cruzeiro, sofre pior derrota com Dorival e leva lições para as semifinais da Copa do Brasil. Time sofre para segurar a bola, cria pouco e apresenta problemas defensivos em revés por 3-0. O Corinthians foi engolido pelo Cruzeiro na noite deste domingo, superado tecnicamente, taticamente e fisicamente na derrota por 3-0. O Timão sofreu seu pior revés sob o comando de Dorival e não somente pela elasticidade do placar, mas também pelo nível de atuação. Após bom desempenho no clássico contra o São Paulo na última quinta-feira, o Corinthians mais uma vez caiu drasticamente de nível, mantendo a sina de irregularidade no Brasileirão e dando razão aos que argumentam que o time parece escolher jogos. Tropeçar para o Cruzeiro fora de casa é normal, talvez até previsível, mas não dessa forma. O desempenho tão aquém do Corinthians deixa o torcedor preocupado para as semifinais da Copa do Brasil, o grande objetivo da equipe nesta reta final de temporada. É claro que a mobilização e até mesmo os jogadores serão diferentes. A expectativa é de que Hugo Souza, Bidu, Depay retornem para as decisões. Ainda assim é preciso tirar lições dessa derrota. Ocupar melhor o meio de campo e encontrar soluções para reter a bola são alguns dos pontos mais urgentes. Carrillo qualificou o time nesse aspecto, mas por outro lado ofereceu menor poder de marcação. Caso a linha de 5 seja mantida, é preciso fechar melhor os espaços pelos lados, sobretudo do lado direito por onde cai Arroio. Matheus Pereira também não pode contar com a liberdade que teve neste domingo. Independentemente do que aconteça nas 3 rodadas que faltam, o Brasileirão do Corinthians é muito decepcionante. Porém, ainda há a Copa do Brasil para salvar o fim de ano. Que o atropelo deste domingo sirva para algo. Enfim, vamos ver como Dorival vai conseguir motivar esse time que realmente escolhe o jogo para jogar. E com certeza nessas semifinais, a expectativa que o nosso torcedor corintiano tenha é que a equipe pelo menos jogue um futebol diferente e se classifique para a decisão da Copa do Brasil. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!